Olá pessoal, mais uma vez aqui para esse vídeo, né? Que já fazia dias que eu falei para vocês que ia gravar o vídeo sobre regência de aula, que eu já gravei um vídeo, né, aqui sobre a regência de aula do ensino fundamental 2, já tem um vídeo no canal, mas gravando este outro aqui mais específico, né, para vocês que estão no grupo junto com a gente aí e que estão apoiando o nosso canal também, que ajudem aí a divulgar, dê o seu like aí se vocês gostarem, se for relevante, né? Divulgue o nosso canal aí também. Como eu já falei para vocês que a gente vai estar pondo mais conteúdos também, né, no canal para estar ajudando, não só aqui sobre agora essa regência, mas também outros conteúdos que no momento eu estou sem tempo de estar gravando, né? Como eu já falei para vocês em outros vídeos, por causa do meu horário de trabalho está bem corrido. Semana passada eu queria ter gravado, mas aí eu tive que fazer a declaração do imposto de renda por causa das operações que eu faço na bolsa também. E acabou que eu não consegui, porque daí eu estava de folga na quinta do trabalho, né? Folga do trabalho na quinta e na sexta-feira, mas aí na quinta eu fiz a declaração de imposto. E aí tinha alguns detalhes de operações que eu não sabia que tinha que fazer. E acabou que eu não tive tempo de fazer as lições na quinta-feira. Eu tive que aprender como fazer algumas partes da declaração. E também aí depois, na sexta-feira, eu tive que terminar as lições que faltavam fazer. Eu consegui terminar, graças a Deus, né? As lições na sexta-feira, que era do TCC e também de Geologia e Paleontologia. E aí eu não tive tempo de gravar vídeo para vocês. E aí na correria também, por causa do horário de serviço ainda não teve. E aí ontem eu pretendia gravar depois que eu chegasse do hospital. Eu até mandei mensagem para vocês, né? Falando que eu ia gravar vídeo. Mas só que eu cheguei do hospital e eu estava bastante cansado. E eu fiz uma cirurgia na perna, né? Uma cirurgia, assim, de certo modo simples, né? Só para correção da safena, né? Então precisou fazer uma alteração na safena porque a perna estava bastante ruim para estar melhorando. Então aí hoje eu ainda estou aqui em repouso, com o médico me deixou descansando aqui. Tô compartilhando com vocês um pouquinho, né, para vocês verem que dá a nossa história aí, né, essa correria nossa aí. Mas eu tô aqui com muito prazer, com muita alegria para estar gravando esse vídeo para vocês, tá bom? E aí, eu vou falar para vocês do imposto de renda que eu fiz semana passada. Foi bom ter feito a semana passada, porque hoje de manhã eu fui ligar o computador, né, para fazer um pouco de lição e já ia gravar o vídeo para vocês também. Inclusive eu pretendi gravar 2 vídeos hoje, né, além desse aqui que eu estou gravando agora. Só que daí um dos HDs do meu computador deu problema, eu já informei para vocês lá no grupo também. E aí eu tive que consertar, eu tentei consertar o HD que deu problema e não consegui, porque ele deu problema na placa controladora do HD, né? Aí eu acabei perdendo. E aí, ainda bem que os arquivos que estavam lá, assim, eles são importantes, mas são arquivos assim que dá para estar baixando de novo, tá refazendo, né? Então, mais fácil, exceto a planilha de cálculos que era que eu usei para o imposto de renda, né? Que ainda bem que eu fiz a semana passada, porque senão ia ter um trabalhão, né? Como deu problema hoje no HD, eu perdi a planilha de cálculos, eu vou ter que refazer ela do zero de novo, que normalmente eu vou salvando, né? Tirando uma cópia ali, guardando. Eu acabei não fazendo esse backup, né? Então perdi bastante arquivos ali. Bom, mas vamos lá para o vídeo, né? Que aqui, só comentando um pouquinho aqui com vocês, para vocês verem que não é que eu não quis gravar os vídeos, mas porque realmente eu tive alguns problemas que dificultaram essa gravação, né, de vídeo para vocês aí. Mas eu tenho muito prazer em estar aqui gravando de novo. Aqui eu tô falando de novo porque é sobre a regência de aula, é mais um vídeo, né? Mas vamos lá. Então falando aqui, na aula de regência, né, vamos lá, seguindo aqui. Quando vocês forem fazer a regência de aula, eu não sei se vocês já fizeram alguma regência, se estão para fazer. E se vocês já fizeram, eu peço desculpa, né, pelo atraso aí no tempo, né, que eu não consegui fazer em tempo mais hábil, eu gostaria de ter feito, mas já peço desculpa para vocês, tá bom? Mas vamos lá, fazendo na regência de aula,
Cada turma é de um jeito, né? Então, se vocês acompanharem turmas diferentes, como eu acompanhei, por exemplo, eu já falei para vocês, né? No sexto ano C, no sétimo ano A, no sétimo ano B e sétimo ano C. Aí eu fiz a regência de aula no sétimo ano C, entendeu? Então, se vocês acompanharem turmas diferentes, vocês vão ver que cada turma é de um jeito. Um é mais agitado, outro é mais tranquila, outra é, né, aquela meio termo, nem tão agitado, nem tão tranquilo, né? E vai depender da faixa etária também. Por exemplo, na sexta série a gente tem uma turminha aí entre 12 e 13 anos aí, então a gente tem uma turma bem agitada. Aí vai crescendo um pouco mais aí, sétimo, oitavo ano, nono ano, eles vão ficando mais tranquilos. No ensino médio fica mais tranquilo ainda, tá? Mas vai ainda assim, mesmo no ensino médio, vai variar de turma para turma, tá bom? Mas falando assim, na turma que eu dei aula, era uma turma bem tranquila. O professor até escolheu isso para facilitar a minha regência de aula. Mas poderia ser uma turma mais agitada também, tá? Então não sei como que vai ser a turma que vocês vão dar aula. É bom se vocês conseguirem, quando vocês estiverem lá fazendo as observações, ficarem atentos como que é a turma, procurar interagir com eles, entendeu? Antes da sua regência, para que quando chegar lá na sua regência você já tenha essa interação. É claro, você não pode atrapalhar a aula do professor. Eu já falei isso no vídeo que eu estava falando sobre as observações de aula. Tá, mas na oportunidade ali de haver alguma interação, até vamos supor, se o professor passar algum exercício, vocês puderem estar ajudando nessa interação, hein? Desde que o professor permita também, tá, pessoal? Porque assim, que de repente o professor não vai permitir, ele vai achar que você está atrapalhando a aula, né? Mas se for permitido, como no meu caso foi permitido que eu estivesse ali auxiliando, né, em alguns momentos os alunos. Então, com essa permissão, isso facilita um pouco dessa interação, entendeu? Aí já você cria lá um clima já anterior ao dia que você for fazer a sua regência, então já facilita também bastante. Mas vamos lá, falando aqui, eu vou falar sobre a minha aula de regência, tá? Então a minha aula eu falei sobre a diversidade do ecossistema, alterações e mudanças, que eu já comentei com vocês em outro vídeo, né? Sobre isso aqui. Inclusive no vídeo que eu falei sobre o plano de aula, eu comentei sobre isso aqui, que foi o que eu fiz lá e comentei sobre os erros que eu coloquei. Eu não alterei nada, tá, pessoal? Então, aqui eu vou passar os slides para você estar vendo, os slides exatamente do jeito que eu apresentei para os alunos. Eu deixei assim também, porque se eu fizesse modificações, o que acontece? Eu não poderia mostrar para vocês os erros que eu cometi, que são erros que todo professor iniciante comete, tá bom? Isso o professor que foi meu regente, ele falou que os erros que eu cometi, todo professor no início comete. Ele falou, eu cometi, outros professores também cometem, tem erros diferentes também que um vai cometer do outro, mas todo professor comete. E durante a nossa jornada, ele falou assim, professor, né? Quando ele me deu o feedback, o que vai acontecer? A gente ainda vai continuar cometendo erros, só que a gente vai errar menos, mas a gente ainda vai errar. Então, ou seja, não importa se você tem aí um mês que você está dando aulas, quando você estiver efetivamente dando aula, ou se você tenha 10 anos. Em alguns momentos você vai cometer alguns erros, né? Isso acontece, é normal. Então, para tranquilizar, chegou logo, eu vou na minha regência, eu tenho com medo de errar. É normal errar, certo? Outra coisa, quando vocês começarem a dar as primeiras aulas de vocês também, é normal errar, tá bom, pessoal? Vamos lá, vamos seguindo em frente aqui na nossa gravação. Eu peço que vocês ignorem os ruídos de fundo, tá bom? Que eu ainda não tenho um estúdio, ainda nessa outra casa que eu mudei, que eu morava numa outra casa, né? Quando eu comecei a gravar o vídeo para vocês, nessa casa agora eu tenho ainda mais dificuldades, os ruídos acabam vindo mais, tá bom? Mas vamos lá, vai seguindo em frente. Então ignore os ruídos e vamos para a nossa aula. Então aqui falando sobre, esse é o tema da minha aula, é o que estava lá também no plano de aula, né? E que eu enviei, e foi essa aula que eu ministrei. Vamos lá, seguindo. Eita, falhou. Espera aí. Vamos lá. Eu comecei com essa provocação aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ó, diversidade, aí eu comecei com essa provocação, né? Na natureza nada se cria, na natureza nada se cria, tudo se transforma. Eu fiz uma pergunta para eles, eu fiz essa provocação. O que eles achavam, se na natureza realmente tudo ia se transformando?
Aí eles foram falando, né, de acordo com o que eles sabiam. Eu fui usando alguns exemplos. Eu falei, então, por exemplo, o papel que você vai lá, você puxa ele da árvore e ele sai o papel. Aí eles ficaram já meio assim, né? Aí teve um que quis falar, não, mas você conseguiu pegar da árvore o papel? Eu falei, não, também não foi assim, né? Ele veio da árvore, então, veio, mas porque alguém foi lá e fez essa transformação, ele não transformou naturalmente. Aqui, a frase, eu coloquei aqui, ó, de Charles Darwin, certo? Eu já falei para vocês no outro vídeo que essa frase, ela é de Anton Lavoisier. Ela não é de Charles Darwin. Depois eu fui pesquisar e o professor me corrigiu sobre isso também, mas não durante a aula, tá, pessoal? Durante a regência, não. Ele falou assim, ó, durante a regência eu não te corrigi, porque a gente é profissional e a gente não pode envergonhar o outro profissional. Né? A gente trabalha, então nós somos colegas de profissão e a gente tem que respeitar um ao outro, certo? Então, se vocês também, quando tiverem nas suas aulas aí, porque hoje nós estamos começando aí concluindo, né? Eu sei que já tem alguns colegas que estão dando aula, né? Eu fiquei sabendo já, isso é muito bom, eu fico muito contente. Eu ainda não estou dando aula, né? Estou trabalhando no mercado, eu trabalho como fiscal de loja lá. Mas olha só, ainda não estou dando aula. Estou aqui ensinando, ajudando vocês aqui, né? Aí também estou aí para começar a dar uma aula de música para uma turma aí que eu sou professor de música também, tá, pessoal? Ainda não tenho o certificado como professor de música, pretendo ano que vem fazer também uma segunda licenciatura em música, no ano que vem, terminando essa agora, mas ainda não tenho, mas já dou aula de música, tá? Então, vamos começar uma nova turma aí. Mas vamos lá, seguindo aqui, falando, quando vocês estiverem lá dando aula, depois vai vir estagiários para vocês também, né? E é bom a gente poder aceitar esses estagiários como a gente foi aceito e ajudar essas pessoas também. Aí lá na frente, o que acontece? Eles vão cometer erros. Eles cometem erros, a gente não vai envergonhá-los diante da turma, certo? Aí depois a gente passa o feedback explicando o que aconteceu. Então aqui, falando da frase, era de Anton Lavoisier. Só que o que acontece? Lavoisier, quando ele estava falando sobre isso aqui, sobre na natureza nada se cria, nada, tudo se transforma, ele estava se referindo à conservação da matéria em relação aos átomos, em relação a uma química ali, uma reação química, tá? Então, mas era isso que ele estava falando. Mas mesmo assim, se você for pegar essas reações que acontecem, elas têm as que acontecem naturalmente na natureza, mas aquelas que produzem alguma coisa para o homem, elas são transformadas a partir de uma ação do homem. Então, assim, todas as coisas que hoje existem para o homem, elas precisaram de um criador, certo? Alguém que criou aquelas coisas. Então, nesse sentido, eu estava trabalhando com eles ali. E nessa criação, o que acontece? Aí eu comecei aqui falando com eles, o que é um ecossistema. Aí eu coloquei aqui, ó, local onde vivem os seres vivos. Eles já tinham falado, então eu só reforcei aqui, né, que esse era o ecossistema, porque eles estavam trabalhando já dentro dessa linha de raciocínio, tá, do ecossistema, tá bom? Eu falei para vocês. Aí depois aqui eu comecei a fazer demonstração aqui dos ecossistemas. Então o ecossistema fauna, né, no caso aqui, que fala dos animais, né, dos seres vivos. Aí depois eu falei da flora, que fala das plantas, né? Que também são seres vivos, mas são seres vivos que ficam lá na natureza quietinho, né? Aí vem falar dos rios, de toda a parte da natureza ali, falando nesse sentido da criação. Aqui nesses slides, pessoal, eu projetei que tinha algumas frases em cima também, tá bom? Elas não estão aparecendo aqui. Que eram as frases do que eu estou falando para vocês, tá? Referindo a cada coisa, sobre a fauna, sobre os animais, né? E o que acontece? Acabou dando um problema, então você vê que eu não alterei, o que eu falei para vocês, eu não alterei nada, que é para vocês verem que quando vocês forem fazer o trabalho de vocês, se tiver, conferir direitinho se não está dando falha, como aconteceu comigo, e na apresentação isso aconteceu. Aí, o que eu estava falando da natureza, dos peixes, né, aqui, nessa parte aqui que vive na água, né, que era, porque nós temos aí no caso dos habitats também, né, então nós temos aqueles que são terrestres,
a fauna, os terrestres e os seres que são das águas, né? Que agora me fugiu o termo que fala certo, tá? E também aí fala das aves, que fala do ar. Aí eu falei sobre as aves e o professor fala assim, que depois no feedback, que eu não deveria ter referido ao sistema aéreo, né? Porque nesse ecossistema aéreo fica meio que na dúvida, porque as aves elas não vivem 100% no ar, então elas são mais terrestres mesmo, então elas só voam, mas não ficam lá vivendo lá, então não existe realmente vida ali que fica 100% no ar, tá bom? Então aí ele falou assim que eles nessa faixa etária aí do sexto, sétimo, oitavo ano, é muito assim, sim ou não, muito na lógica, entendeu? Ou é ou não é. Então não pode deixar o meio termo. Então se vocês estiverem falando também, eu estou falando aqui sobre a minha regência, mas na regência de aulas de vocês, independente do que vocês forem fazer também, não pode deixar aquele vácuo no meio, né? Ou é ou não é. Entendeu? Se você fala, por exemplo, não, porque a árvore é verde, mas ela pode ficar meio amarela, não pode. Então, aí, a não ser que você estiver falando assim, a gente vê que a árvore é verde, mas aí no outono ela toma um tom amarelado, porque daí você está referindo às mudanças de estação de tempo, entendeu? Mas se você deixar no meio termo ali sem explicar o que está acontecendo naqueles momentos, aí não pode, porque gera meio que uma confusão na cabeça deles. É isso que o professor estava explicando. E aí eles podem soltar algumas perguntas que dificultam para a gente explicar depois, tá bom? Aí aqui eu falei das pessoas, né, que também fazem parte do sistema, do ecossistema terrestre. E aí eu vim falando aqui da diversidade do ecossistema. Então nós aqui foi nesse ponto aqui que eu falei para vocês, tá vendo que tá aqui, ó, deixa eu pegar o mouse aqui, ó, os três tipos básicos de ecossistema, que é terrestre, marinho e aéreo, né? Então o que acontece? No terrestre engloba a fauna e a flora. No marinho engloba os peixes, os animais marinhos, né, todos os animais marinhos, e também tem as plantas marinhas. E o aéreo é o que eu falei para vocês, também que eu pus 2 asteriscos aqui, que o professor falou que eu não deveria ter posto essa parte. Opa, pulei ela aqui, eu não deveria ter posto. Poderia ter ignorado isso e falado somente sobre esses dois de cima. Então, quando vocês forem fazer, independente. Aquilo que tipo não for muito certo para estar falando, que nem eu referi ao aéreo, que não fica lá 100%, as aves no ar e tal, e não precisaria dessa parte para deixar o entendimento deles mais limpos, tá bom? Aí eu pus exemplos de alterações do ecossistema. Outro detalhe, não sei se vocês viram aqui que os meus slides também eles estão com bem pouco texto, e o professor falou que isso é bom, né? Eu voltei aqui um pouquinho só para vocês verem que tem bem pouco texto mesmo. Então nesses aqui eu falei tinham umas coisas escritas por cima, mas que elas falharam no aparecer, tá bom? E aí eu nem vou lembrar certinho como que eu tinha posto aqui, mas olha só, mas esse fator também me ajudou, porque ele falou assim, quanto menos texto tiver nos seus slides, os alunos eles prestam mais atenção. Se você tem muito mais texto escrito, menos imagem, os alunos nessa faixa etária, aí do sexto, sétimo, oitavo ano, eles vão prestar menos atenção, porque fica entediante para eles muita coisa escrita. É isso que eles estavam explicando para. Então vamos lá. Aí a partir quando eu falei das alterações, por exemplo, exemplos de alterações. Olha só, aí que eu mostrei para eles, derrubadas, tá vendo? Que as consequências das derrubadas, eu falei ali o que acontece, eles começaram a também puxar, eu puxei eles para dentro para eles estarem falando, né, sobre as derrubadas, queimadas. Então, mas aí tipo, eu não colocava a imagem lá, por exemplo, aqui ó, voltou aqui, né, exemplos de alterações. Aí eu cheguei aqui e falei, olha pessoal, isso aqui é uma derrubada de árvore, eles estão derrubando a árvore. Aí eu peguei e joguei a imagem lá e falei para eles, tá vendo pessoal, o que vocês acham que é isso aqui? Daí eles começaram a falar. Aí eu fui só complementando ali dentro da aula, o que ajuda a desenvolver a criatividade deles, o entendimento, entendeu? Aqui também é a mesma coisa. E essa parte aqui é a queimada, então é muito bem, tá queimando a floresta. Você viu aí eu puxei o que acontece quando as florestas se queimam. Daí eles foram falando sobre a poluição, sobre a destruição. Então você vai puxando de dentro deles mesmo aquilo que já está lá, e você só vai reforçando esse conhecimento, o que facilita bastante na hora da aula. Aqui, por exemplo, aí sobre a poluição dos rios, aí
de jogar lixo, você vê que tem bastante lixo mesmo aqui, né? E aí eles comentaram de alguns fatores que eles já viram em jornal, em revista, que aconteceu, lá perto de casa tem alguma coisa assim, né, nesse sentido. Foi bem legal, então, porque você já puxa eles falando. Aí aqui eu pus das indústrias, das fábricas, aí eles falaram também, né? Então sempre é procurar puxar os assuntos de dentro deles, porque isso facilita, você fica menos cansativo porque eles participam, você fala menos, entendeu? Porque se tiver, por exemplo, muita coisa escrita, você vai ter que falar muito mais. E aí eles ficam muito mais cansados. Mas se eles têm essa ação de participar junto com você, eles se sentem meio que mais valorizados, entendeu? Ali eles se sentem importantes de poder participar da sua aula. Isso é bem legal. É uma das coisas que o professor falou. Aí depois eu pus aqui, ó, resultados dessas mudanças causadas pelas alterações que os homens, né, que as pessoas fazem, né, os seres humanos fazem na natureza. Aí eu coloquei aqui, olha, vocês veem que tem uma mão aqui, que essa mão é uma mão montada, na verdade, né? E aí essa cobra aqui, ela apareceu numa casa, de fato isso aconteceu, tá? E eu falei pra eles, aí mais alguém já questionou da mão, entendeu? Aí eu vou mostrar pra vocês outra imagem, ó. Quer ver, peraí, deixa eu voltar aqui. Eu não tô achando aqui, mas tinha uma outra imagem aqui que tava uma mão. Eu não sei se eu apaguei ela sem querer. Mas é o mesmo sentido. Então, olha só. Então, eles já questionaram dessa mão aqui que estava apontando, né? Que ela parecia montada. Então, vocês têm muito cuidado assim, quando você for escolher a imagem, porque qualquer coisinha que tiver, eles vão questionar. E você tem que saber se explicar. Daí, o que acontece? Quando me questionarem sobre a mão ali, eu falei assim, pessoal, essa mão aí, independente de ser montada, vamos ignorar ela aí, vamos para o que interessa, né? Que é ali aquele fator da cobra aparecer na residência. Aí o que vocês acham? Aí eles deixaram a mão de lado, né? E foram falar da cobra. Não, realmente acontece. Aí começaram a falar, em tal lugar aconteceu tal coisa, né? Lá aparece rato, começaram a falar também, né, de coisas que vão acontecendo por causa dessas alterações. Aqui, por exemplo, isso também aconteceu. Uma onça entrou numa casa e foi dormir junto com o cachorro. Ela estava se escondendo acho que do frio, alguma coisa assim, quando isso aconteceu. Isso também é um fato. Vocês viram que a imagem aqui minha, ela descentrou, né? Olha só, ela ficou sobre a outra. Eu tinha colocado ela certinha. Como eu falei para vocês, eu não arrumei nenhum dos slides para vocês verem os erros que ficaram. Eu tinha arrumado, mas depois ela descentrou e eu não conferi e ficou desse jeito. Então, quando eu fui lá também, isso aconteceu. Então, né, fica uma coisa meio esquisita. Mas deu para trabalhar com eles assim. Já essa daqui, ó, vê que ela ficou mais cheinha na tela. Tá vendo? Dos peixes mortos aqui. E esses peixes aqui, o que aconteceu? Houve uma queimada. E os peixes, a água aqueceu e os peixes morreram porque a água ficou muito quente. Né? Os peixes praticamente morreram cozidos ali dentro do rio, né? Então eu estou explicando para eles ali, falando, e como eu falei para vocês, sempre puxando eles para estar participando. Isso é muito legal. Aí depois eu pus aqui, né, a diversidade do biosistema, né, do ecossistema, o biosistema do ecossistema. Aí eu coloquei, ó, uma frase minha, né? Na natureza, naturalmente, nada se cria, nada se transforma. Tudo permanece no mesmo estado e condição em que foi criado. Certo? Por que eu coloquei dessa forma? Para dar uma ideia diferente, que se você não alterar a natureza, ela vai permanecer do jeito que ela foi criada, do jeito que ela sempre foi. Mas como os seres humanos eles vão invadindo, vão modificando a natureza, ela começa a ser alterada. E como ela vai sendo alterada, também vai sendo destruída. Então, é um incentivo, assim, a gente falando ali para eles dentro dessa frase, eu procurei trazer um incentivo para eles aprenderem a conservar. Aí depois disso aqui, aí eu dividi, certo, a sala em grupos. Aí eu coloquei aqui, ó, terra, água, fauna e flora. Aí eles falaram assim, mas tem aí eu falei para eles, vocês preferiam desenhar ou escrever? Eles escolheram desenhar, né? Eu falei assim, vocês podem desenhar ou escrever. Aí todos eles escolheram desenhar, então eu dividi em grupos, certo? Em 4 grupos, aí eles falaram assim, mas a gente tem que fazer de um só, ou pode fazer mais de um? Eu falei, não, pode fazer mais de um, no mesmo desenho você pode, por exemplo, você está falando da terra, e falar da água também, está falando da água, falar da fauna, da flora, no mesmo desenho. E a maioria deles fizeram englobando tudo, né? Então desenharam árvores, desenharam animais, desenharam rios,
né? A parte da terra ali. Então eles acabaram englobando tudo ali. Foi bem legal. Depois aí eu corrigi as atividades e devolvi para o professor devolver para eles. Tá bom? E aí eu coloquei também lá o meu Instagram, que eles ainda não seguiram, né? Mas eu coloquei lá para eles. O professor disse que podia colocar. Então, se vocês quiserem, por exemplo, tentar manter contato com algum aluno, vocês podem conseguir, né, fazer isso, mas não especificamente, tá, pessoal? Que nem se você tem um canal que você faça alguma coisa no Instagram, no YouTube, e quiser colocar lá, quiser mandar para eles poderem ver, isso é bom também. Aí depois também eu gravei uns vídeos que tá no YouTube, né? Eu gravei, coloquei lá num canal, não neste canal aqui, tá num outro canal, que é mais específico, porque aí eu fiz específico para cada sala, né? Para o professor tá passando, agradecendo cada um, né? Apresentando ali para eles, né? A minha gratidão por tudo. Bom, e basicamente é isso. Aí acabou, tá vendo? Os meus slides eles foram bem poucos, né? Então nesse intervalo de tempo eu consegui fazer a aula em 45 minutos. Eu reduzi aqui as telas. Agora eu vou mostrar um negócio aqui para vocês. Olha só o que vai acontecer. Quando vocês forem fazer o relatório final, olha só. Aí vai ter que fazer um vídeo. Aí aqui a gente tem que fazer um videozinho que ele vai aí de uma média de 4 a 5 minutos. Deixa eu abrir aqui para vocês. Eu não sei se vai passar o áudio para vocês, mas eu vou rodar ele aqui. Olha só. Olá a todos os professores. Marcos aqui falando. Sobre a aula ministrada ao aluno do sétimo ano C. A experiência é algo que foi muito bom. Não tem assim, uma palavra específica que se dê para explicar, para falar exatamente como foi essa experiência. Mas é algo que, para mim, trouxe muita energia, muita clareza de coisas que eu não sabia que poderia acontecer dentro de uma sala de aula com os alunos. Aquela energia ali dos alunos, né, e o fato de chamar-me de professor, que com o roteirinho na mão que eu fiz aqui para não me perder, e me chamar de professor ali é uma sensação muito boa, não tem como explicar, né? Uma experiência assim inexplicável mesmo. As dificuldades que eu tive foi quando começou a surgir muitos questionamentos durante a aula. No princípio da aula foi tranquilo, né? Alguns ficaram curiosos sobre quem eu era de fato, né? O que eu fazia, né? Aí perguntaram sobre a minha mão, né? Que eu tive um acidente na mão. Então alguns vieram perguntar, então aí veio um, veio outro, então eu pedi que eles se assentassem. Aí expliquei para a sala toda o que tinha acontecido e com o acidente de trabalho. Depois entramos na aula falando ali, fiz uma brincadeira coisa a respeito do meu nome, né? Porque a gente estava falando de biomas, né? De local para se morar, para se sobreviver, da natureza, ecossistema, né? E aí fiz uma brincadeira com o meu sobrenome. E eles participaram muito bem, não só da brincadeira inicial, como de toda a aula, né? A participação deles foi excelente. Sobre as dificuldades, eu estava falando, na hora que começou a surgir muitos questionamentos e às vezes eu me saí bem, consegui, né, contornar a situação, né, não estou puxando a sardinha para o meu lado, né, mas consegui me sair bem da situação. Inclusive o professor regente também contou sobre isso, né? Mas ele, como disse o professor regente, que seria normal de todo professor as dificuldades que eu tive, né? Mas foi tranquilo para mim, uma experiência muito boa. Ali no plano de aula, que de acordo com eu coloquei nos slides imagens, bastante imagens, né?
não em excesso, mas bastante o suficiente, com pouco texto. E procurei puxar a participação deles para dentro da aula, né? Ali foi muito legal, porque aí conforme eu ia passando as imagens, eu ia questionando eles sobre o que eles entendiam sobre aquela imagem, então eu ia juntando explicações, né? O que eles poderiam fazer sobre o meio ambiente. Essa interação, né, da minha parte com eles, né, e deles com a minha parte foi muito legal. Então, sem palavras para explicar. Algumas... eu não posso dizer que eu fiquei com dúvidas ali, mas no momento, né? E eu sei que eu tive êxito na minha aula, né? Foi muito bom mesmo, realmente consegui alcançar o meu objetivo. Quando foi no momento das atividades, eles participaram muito bem, sem nenhum tipo de oposição, né? Ali fiz uma atividade com desenhos para eles fixarem, né, aquela experiência ali de conservação do meio ambiente. E, bom, basicamente acho que é isso. Os objetivos foram atendidos e a aula foi realmente um sucesso. Bom, pessoal, esse videozinho do final que eu mostrei para vocês é o videozinho que eles pedem para gravar quando vocês for mandar o relatório final. Aí vocês vão gravar, colocar no YouTube o vídeo e vão pôr o link lá no seu relatório, que daí eles vão assistir o vídeo também. Então é um videozinho aí de 5 minutos que eles pedem aí. Meu, deu 4 minutos e pouquinho, mas não tem problema, tá? Aí se for 5 minutos e pouquinho também não tem problema. Mas a ideia, eu espero que eu tenha conseguido fazer que vocês entenderem, né, sobre a regência de aula e sobre a gravação do vídeo, tá? Deus abençoe vocês, é o que eu sempre digo.